E agora nós estamos vendo isso. Esse homem, que parece um cordeiro, né? Com seu cabelinho fofinho ali, mas ele fala, alguém duvida que esse homem fala como um dragão, parece um cordeiro, mas ele realmente fala como um dragão. E o governo Trump acaba de surpreender mais uma vez ao mundo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora vai implementar a pena capital, né? Pena para colocar as pessoas para dormir, né? Chama de pena capital. Vai fazer com que isso esteja valendo de uma forma que era praticada no passado, foi aniquilada e agora está voltando. É o projeto do governo implementar isso, colocar as pessoas para dormir através do pelotão de fuzilamento. Não somente isso, ele quer que isso seja federal, mas alguns estados nos Estados Unidos, eles praticam ainda a injeção letal para colocar as pessoas para dormir, né? Definitivamente. E essa injeção letal é um método tão cruel que o Biden, o ex-presidente Biden, tanto a injeção letal como a cadeira elétrica, o Biden colocou alguns decretos e estava cada vez menos praticado esse tipo de execução nos Estados Unidos. E após agora a entrada do Trump, o trabalho do Ministério da Justiça desse governo, do governo Trump, ele simplesmente quer a implementação desse sistema de colocar as pessoas para dormir definitivamente através de pelotão de fuzilamento, injeção, normalizar em todos os estados a questão de injeção letal e normalizar em todos os Estados Unidos, em todos os estados, a questão da cadeira elétrica. Talvez você esteja pensando o que é que isso tem a ver com um canal de profecias. Queridos, isso tem tudo a ver, porque esse governo está querendo fazer algo e já começou essa implementação, esse projeto do Ministério da Justiça já foi colocado para análise para que seja implementado em todo o país. Como é que Apocalipse 13 iria acontecer se não existisse a pena capital em todo o país da segunda besta? Como seria possível a segunda besta, os Estados Unidos da América, provar ao mundo e mostrar para o mundo o que deve fazer com aqueles que preferem a Bíblia do que tradições? Sim, meus queridos, nos últimos dias haverá uma implementação de como adorar a Deus. Qual o dia que você tem que adorar a Deus? Qual o dia que você tem que descansar? Isso vai ser obrigatório por lei. Todos aqueles que não adorarem, eles serão castigados com pena de morte. Fará com que sejam mortos todos aqueles que não receberem a marca da besta. Então, meus queridos, antes era difícil entender como isso aconteceria, porque nos Estados Unidos somente alguns estados têm cadeira elétrica e injeção letal. Mas agora é projeto do Trump fazer com que normalize esse tipo de sistema de execução, não somente esse tipo, mas também o sistema de pelotão de fuzilamento. Então, por que nós colocamos essa capa em nosso vídeo de que chegou o fim, de que tudo pronto, tudo está pronto? Porque, queridos, o que precisava ser feito para os Estados Unidos iniciarem esse processo de Apocalipse 13
está sendo feito agora, entende? Todo o país, segundo o que o governo Trump quer, terá então normalizado a pena, né, para colocar as pessoas para dormir permanentemente. Tem que ser uma pena nacional para que Apocalipse 13 aconteça. E agora nós estamos vendo isso. Esse homem que parece um cordeiro, né, com seu cabelinho fofinho ali, mas ele fala, alguém duvida que esse homem fala como um dragão, parece um cordeiro, mas não queiram colocar como se eu estivesse colocando a imagem do Trump como um cumprimento profético, não tem nada a ver. Mas eu quero dizer que ele realmente fala como um dragão. E aí nós estamos vendo cada dia mais que o fim está às portas. Ora, se o fim está às portas, o que é que nós precisamos fazer urgentemente? Vou falar para você daqui a pouco, só que antes, deixe-me explicar a capa, né? Tá aí Trump de um lado, com uma injeção ali representando isso que eu estou falando para vocês, um dos castigos que virá a nível nacional, né? Que é a injeção letal. E estou eu com uma imagem com um acesso, não é? De receber medicação na minha mão. Essa imagem eu coloquei para abordar que eu estou passando por uma grande prova, meus queridos. Em apenas 4 meses, eu fiz 3 cirurgias. E depois das cirurgias, tive uma complicação de uma bactéria hospitalar. Uma bactéria mortal, difícil de ser tratada. Uma bactéria que os médicos falam que ela se esconde num órgão, depois aparece no outro órgão. Mas graças a Deus, Deus me deu a vitória. Porém, alguns dias depois, algo como uma semana, algo assim, me apareceu uma nova bactéria hospitalar. E eu estou agora, mais uma vez, fazendo um tratamento de medicação que só pode ser feito através da aplicação intravenosa. E eu coloquei essa imagem aí para pedir que você interceda por mim. Porque eu estou falando aqui para vocês porque Deus me deu forças para falar. Porque, irmãos, eu estava completamente, quase que completamente destruído. Eu estava sem forças, irmãos. Eu perdi vários quilos. Eu estava sem voz. Eu estava numa situação muito difícil, mas o Senhor me ergueu para estar aqui de volta. Já faz alguns dias que não há vídeos gravados, porque eu estava nesse dilema. Essa foi uma época da minha vida que meu canal menos gravou esse ano, porque desde dezembro até agora tem sido um desafio atrás do outro, e muitos que buscam ao Senhor estão padecendo aflições. Mas lembre-se, Deus não nos deu aflição que não fosse humana, mas juntamente com a tentação Ele nos dá o quê? O devido livramento. Então, queridos, eu peço que vocês orem por mim, peço que vocês anotem o pedido de oração que vocês têm, para que eu possa interceder por vocês. E eu quero dizer então, que acabei aqui a parte da minha doença. Vamos agora para a questão de o que fazer nesse momento, quando você olha para todo lado e o que você vê é cumprimento profético, cumprimento profético, cumprimento profético. E agora nós estamos vendo que os Estados Unidos estão prontos, ou quase prontos, para que Apocalipse 13 se cumpra. O que fazer agora? Muitos talvez pensem, guardar o sábado sendo muito fiel. Não é exatamente isso. Outros pensam, devorar mais. Não é exatamente isso. Outros pensam assim, não, eu vou viver uma vida agora me esforçando ao máximo para não pecar, me esforçando ao máximo para não pecar, porque as profecias estão aí e eu tenho que estar pronto. Não é exatamente isso. Então, se não é nada disso, eu tenho que correr atrás de uma casa nas montanhas.
para que eu possa ter um refúgio. Não é exatamente esse o preparo. O preparo nós vamos falar agora. E eu quero perguntar a você se você tem vida. Porque vida não é o que você talvez esteja pensando que tem. Ou eu talvez esteja pensando que tem. Mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui. Vida é uma pessoa. E a pergunta é, você encontrou a sua vida? Você tem vida? Talvez você esteja apenas respirando. Porque talvez você pense que tenha vida. O seu coração está batendo. O seu pulmão está se flexionando. Mas talvez você não tenha vida, meu querido. Talvez você seja um cristão e você não tenha vida ainda. Talvez você seja um adventista do sétimo dia, mas você não tenha a vida. A vida é uma pessoa. E nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos quem é a verdade e nós sabemos quem é a vida. E você pergunta, então, pastor, o senhor está falando que eu posso ser adventista, cristão e não ter a vida? Sim, você pode ser cristão há 20, há 30 anos, há 40 anos, e você pode não ter a vida, está somente respirando. Porque aquele que tem verdadeiramente a vida, eu vou falar para você o que prova que realmente você tem a vida. Primeiro, talvez você pense que se associou a uma igreja e então você tem a vida. Mas lembre-se, a vida é uma pessoa. Talvez você pense que por guardar um conjunto de doutrinas, então você tem a vida. Mas a vida não está na doutrina. A vida está numa pessoa. Talvez você pense que agora que você se associou a um grupo de amigos, e esses amigos são um grupo de cristãos, e esses amigos seguem o que a Bíblia fala, esses amigos se esforçam, e agora você quer levar a sua família para viver agora nesse estilo de vida, com esses amigos, com essa igreja, com esse grupo de doutrinas, e agora você tem a vida? Não. Pode ser que você não tenha vida, porque a vida não é ainda a igreja não dá vida. Os mandamentos de Deus não dão vida. As doutrinas não dão vida, guardar o sábado não dá vida, a vida se encontra nele, porque nele nós nos movemos e existimos. A vida está em Jesus Cristo. E eu pergunto, seu coração está batendo, seu pulmão se flexiona, mas você está vivo, você tem a vida. Meu querido, olha bem os nomes de Jesus. Na palavra de Deus existem vários nomes, como o sol da justiça, Malaquias 4:2, como o bom pastor, João 10, como o noivo, Mateus 9:15. Mas eu quero falar para vocês de alguns nomes interessantes, como o renovo justo, Jeremias 23:5. O renovo. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O renovo nos lembra da vida. Queridos, Jesus faz novas todas as coisas e você precisa viver em novidade de vida. E talvez você pense que você vive em novidade de vida, mas não. Você guarda o sábado, você guarda os mandamentos de Deus, você é dizimista, mas você e eu podemos ter cheiro de morte para morte e não de vida para vida. Porque guardamos algumas coisas e tropeçamos terrivelmente em outras. E Jesus não compartilha com sombras. Jesus não compartilha o lugar no seu coração para pedaços de trevas, não. Ou é luz ou é trevas. Ou existe o perfume de Cristo ou o mau cheiro terrível da morte. Então Jesus Cristo, ele quer habitar pleno em sua vida, te dando a sua plenitude. E eu pergunto, você tem a vida? Talvez você respire, talvez o seu coração esteja batendo, mas você tem a vida. Olha outro nome de Jesus. Ele é o trigo, o grão de trigo, João 12:24. Ele é o pão da vida, está lá escrito em João 6. Ele é a água da vida, João 4. Ele é bispo e pastor das almas.
E ele também esse foi um dos que mais tocou meu coração. Jesus é amigo dos pecadores. Eu e você. Jesus é o nosso amigo, amigo dos pecadores. Mas quando Jesus vem, ele vem para transformar. Ele disse para a mulher que estava para ser apedrejada: vá e não peque mais. Então muitos de nós pensamos que estamos com Cristo, mas nós saímos de sua presença inúmeras vezes. E nós cometemos pecados atrás de dia, depois de dia, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, 10, 15, 20, 25, 30 anos e continuamos a pecar os mesmos pecados. Tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Você tem a vida? Você tem a vida verdadeira em você? Ou você está só respirando com o coração batendo? Porque quem tem a vida tem uma vida transformada. A pessoa de Jesus Cristo, se estiver habitando em você pleno, total, como precisa estar, tem uma vida em renovo, transformada. E é por isso que eu pergunto a você, irmãos, chegou o momento que tem que ter uma transformação. Esse momento é agora. A palavra de Deus diz que ela tem poder, a palavra de Deus é poderosa para salvar. O Evangelho, irmãos, não é uma historinha, não. O Evangelho, meu querido, não é um fato histórico, não, meu querido. O Evangelho, presta bem atenção, igreja, meu amado, minha amada, você que talvez seja ateu, o Evangelho, olha a definição que a Bíblia dá do Evangelho, é o poder de Deus, não é fracasso de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se eu tenho a vida que é uma pessoa, Jesus Cristo, em mim, então Jesus, ele é o Evangelho, ele viveu esse Evangelho, e o Evangelho é o poder. Então a palavra de Deus fala também assim, olha, que coisa linda, glória a Deus. Quando eu terminar o verso, você escreve glória a Deus, aleluia, amém? Diz assim, olha, dele saía poder, e ele curava a todos. Eu preciso crer que esse Cristo vive em mim, porque ele disse, em inglês diz assim, ó, abide in me and I will abide in you. Habitação, habite em mim e eu habitarei em você. Também diz assim, esteja em mim, né? E eu estarei em você. Mas a tradução mais perfeita que eu encontrei para esse verso é assim, olha, esteja em mim, assim como eu estou em você. Meu querido, se a palavra de Deus, se o próprio Cristo, o próprio Deus disse, esteja em mim, assim como eu estou em você, e a palavra de Deus diz assim, e dele saía poder, e ele curava a todos. Então, meus irmãos, se Jesus habita em mim, e se de Jesus emana poder, então eu tenho o poder de Cristo para vencer qualquer tentação e qualquer pecado. Eu tenho o poder de Cristo para vencer os meus maus hábitos, os meus pecados secretos, os meus pecados acariciados. Eu tenho o poder de Cristo para vencer as tentações, porque se essa realidade se ela existir em sua vida, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus não é ministrador de pecado, Jesus é a pura santidade, o puro poder, energia e força e glória que habita em você. Então você é vencedor em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para terminar esse vídeo, Jesus disse assim, e é isso que você precisa nesses tempos que as profecias estão praticamente todas cumpridas, falta bem pouquinhas.
o trem já está chegando no vagão, na estação final. Então, meus queridos, entenda o que a palavra de Deus diz. Se vós habitardes em mim e a minha palavra estiver em vós, presta bem atenção, pedireis o que quiseres e vos será feito. Claro, pedir o que quiser em Cristo. Então, vitória sobre o pecado, sim, você vai receber, sim. Vitória sobre aquele defeito de caráter, sim, você vai receber a vitória, porque é Jesus que falou, Jesus que disse, se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É Jesus mentiroso? Por acaso Jesus é impostor de falar alguma coisa que não acontecesse? Irmão, tenha fé e ande na vitória que essa fé proporciona. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Esse poder, esse Cristo vivo habitando em mim, que me fará chegar no último dia cheio de graça, de alegria, de fé e de júbilo, vendo Jesus voltar nas nuvens. Queridos irmãos, deixe-me completar aqui uma coisa para vocês com relação aos últimos dias. Nós estamos correndo muito, correndo para cumprir a missão de Cristo. Estarei dentro de algumas semanas indo para a África para terminar a construção. Quero ajudar a terminar uma construção de uma igreja dos irmãos que estavam debaixo de sol e chuva. Graças ao ministério do pastor Robson, nós terminamos o alpendre do Calumo 2 e estamos entrando na parte da alvenaria e queremos pedir encarecidamente a vossa ajuda, o vosso empenho de novo para que nós possamos continuar com esta magnífica construção. Que Deus lhes abençoe. Quero ajudar algumas pessoas carentes, quero ajudar algumas pessoas enfermas, quero ajudar outras pessoas de outro lado do mundo que eu estou indo dentro de 4 a 5 semanas. Não posso nem falar o nome do país, porque perseguem cristãos lá, então nós vamos em segredo para esse lugar, para que possamos de alguma maneira fazer com que o evangelho entre nesses lugares. E nós precisamos de sua ajuda. Você está vendo o número aparecendo aqui na tela? Esse é o número que você pode enviar a sua doação de amor. Ajudamos muitas pessoas em Cuba. 40 missionários foram ajudados em Cuba, com salário. Nós ajudamos a iluminar as casas de Cuba, que tem pontos evangelísticos, porque Cuba está na escuridão. Nós compramos lâmpadas e levamos pessoalmente para entregar a essas pessoas. Nós queremos avançar, meus queridos. Queremos avançar o evangelho. O tempo chegou, irmãos. Não dá mais para brincar com o pecado. Não, eu só vou fazer isso um pouquinho. Isso aqui só um pouco. Não, irmãos, acabou, terminou. É momento de obter a vitória sobre o pecado. E só há uma pessoa que pode te dar a vitória sobre o pecado. E ele disse: esteja em mim, assim como eu estou em você. O Senhor Jesus, a partir desse momento, escreva num diário que você precisa ter para anotar as suas vitórias espirituais, que hoje, terminando esse vídeo, você dizendo para Deus: Senhor, eu acredito nessa mensagem e agora eu vou viver em novidade de vida. Nunca mais você vai ser um brinquedo na mão de Satanás. Nunca mais você vai se esforçar para guardar o sábado, se esforçar para guardar mandamentos, porque vai ser Cristo em vós, guardando o sábado, guardando os mandamentos. Nunca mais você vai se esforçar para largar um pecado, porque você decide morrer e permite que Jesus em você, porque dele emana poder, opere as vitórias sobre o pecado. Deus te abençoe poderosamente. Ore por mim, estarei orando por você. Se puder nos ajudar nessas missões, por favor, ajude-nos. Até o nosso próximo vídeo. No poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.